Gente, o combate ao mosquito Aedes aegypti, causador da zika, dengue e chikungunya, tem que acontecer todo dia. Em casa, na rua. Tô de olho, hein, vizinha? No trabalho. Na escola. Tchau, mãe. É preciso fazer muito mais agora. O futuro de nossas crianças e de todos nós está em risco. Já são centenas de casos de microcefalia relacionada à zika no estado. Por isso, preste muita atenção. Sentiu dor de cabeça, febre, dor no corpo e nas articulações? Beba bastante água e procure um médico. A cara tá limpa, Dan. O governo de Mato Grosso já disponibilizou 20 milhões de reais para os municípios combaterem o mosquito Aedes aegypti. Mas só com a união de todos, vamos vencer essa guerra. Governo de Mato Grosso, estado de transformação. Vamos acabar com o mosquito antes que seja tarde. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui no RDTV. Hoje nós vamos conversar um pouquinho de política direcionada ao público jovem. Nos nossos estúdios está o Diego Guimarães, ele que é assessor jurídico da Associação Política Jovem aqui de Cuiabá. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado, Ana Maria. A associação que tem uma responsabilidade muito importante, né, Diego, que é justamente conscientizar um público que ainda parece estar um pouquinho distante dessa complexidade que é a política. Eu gostaria que você me corrija, inclusive. Sim. Se de repente essa visão que a maioria das pessoas tem com relação ao comportamento do jovem relacionado a temas políticos, me fale um pouquinho a respeito da associação e como que é feito esse trabalho. Legal. Ana Maria, primeiro, obrigado pelo convite para nós estarmos aqui falando um pouco sobre a Associação Política Jovem. E é um tema muito importante. Como você disse, o jovem muitas vezes tem uma apatia para falar sobre política, até um desestímulo. Muitos deles não querem e dizem não gostar de política. E a visão da Associação Política Jovem, a principal intenção da Associação Política Jovem é desmistificar a política, colocar a política como algo bom, necessário e que o jovem precisa participar. Se nós analisarmos dados, o jovem de 16 até os 18 anos, até os 20 anos, muitas vezes quando ele ainda não precisa de um título de eleitor para seus atos da vida civil, ele sequer procura, ele não tem muitas vezes o interesse de fazer a sua inscrição eleitoral, porque diz ele que ele não quer votar, ele não quer participar dos acontecimentos políticos, dos acontecimentos eleitorais que permeiam a nossa sociedade e, como nós sabemos, nós temos eleições a cada 2 anos. A Associação Política Jovem, ela surgiu em 2009, justamente com esse objetivo. Está falando sobre política, está promovendo eventos que venham difundir as boas práticas na política. As boas práticas que muitas vezes geram esse desestímulo do jovem. Tá? Então, em 2009, um grupo de jovens proveniente das mais variadas origens, tá? De várias camadas sociais, de várias origens sociais, movimentos sociais de bairro, movimentos estudantis, de classes como advogados, como médicos, como contadores, empresários, se uniram com o intuito de falar de política, porque sentiam essa necessidade. Diante disso, foi fundada em 2009 a Associação Política Jovem e desde então nós temos promovido um debate político com a promoção de palestras, com a promoção de seminários, algumas ações sociais também, porque nós pensamos que o jovem, ele não pode apenas ficar passivamente falando teoricamente de política e não participando dos acontecimentos sociais e das modificações que ele tanto prega, que ele tanto entende necessário para a nossa sociedade. Então, a Associação Política Jovem tem justamente esse objetivo, instigar, levar às escolas, levar aos bairros, levar às faculdades o debate político, provocando nesse jovem o desejo de participar da política, não participar necessariamente da política partidária, mas participar da política no nosso dia a dia. Porque nós sabemos, nós fazemos política no nosso dia a dia, a todo momento nós estamos falando de política, nós estamos fazendo política. E o momento é muito propício para isso. O momento é muito propício. O jovem ele tem sentido a necessidade de participar de política. Ao contrário de talvez anos passados, nesses últimos 2 anos, talvez nos últimos 3 anos, se nós pegarmos de 2014 para cá, o jovem cada dia mais ele tem mostrado a cara. Ele tem se predisposto a falar de política. Ele tem ido às ruas.
Então a intenção da política jovem, da associação política jovem é justamente isso. É provocar nesse jovem, fazer nascer dentro dele o desejo de falar de política, acreditar que a política é uma coisa boa. E quando a gente fala de política, eu repito, nós não estamos falando necessariamente de uma política partidária, de politicagem. Nós estamos falando de política no sentido mais puro da palavra. E Diego, diante dessa intenção e desse contexto todo também que a gente vive no cenário nacional e também aqui no Estado, né? Acho que as pessoas têm acompanhado também as movimentações políticas aqui no Estado, que também não está muito fácil, diga-se de passagem, mas enfim, quando vocês vão até esse público, né, esse público jovem, quando vocês vão até as escolas ou até as associações de bairro e tudo mais, qual é o principal questionamento? Qual que é a resposta que esses jovens dão a tudo aquilo que está sendo apresentado, que está sendo exposto ali pela PJ? Como você disse, Ana Maria, hoje o momento é de uma importância singular. É um momento único que nós vivemos a nível de Brasil, a nível de Estado, de município também, da participação do jovem na política e dos acontecimentos políticos no combate à corrupção. Tá? A Operação Lava Jato, por exemplo, as operações que ocorrem hoje no estado de Mato Grosso, que visam, estão praticamente depurando a classe política, separando o joio do trigo praticamente, porque acreditamos que mesmo na classe política atual existem bons políticos. Assim como todas as profissões, existem profissionais bons e profissionais ruins. E quando nós chegamos aos jovens e começamos a falar de política, nós sentimos uma certa resistência nesse jovem. Nós sentimos que ele não quer falar de política. Então nós provocamos a ele, porque nós tentamos demonstrar para o jovem a necessidade que ele tem de fazer política. Porque se ele reclama que a escola dele não tem um ensino adequado, é porque talvez a política está falhando. Se ele reclama que a saúde falta no seu bairro, é a política que pode tratar da saúde. Se ele reclama do ônibus que ele anda, do transporte público que existe no nosso município, é a política. Se nós reclamamos da regularização fundiária, que é um dos problemas maiores da nossa cidade, de Cuiabá, é a política que pode intervir. Então nós tentamos mostrar para esse jovem que não basta ele achar ruim, ele tem que começar a participar para que essas mudanças que ele tanto reclama, essas dificuldades que ele diz ter, comecem a modificar, comece a realmente ser saciada essa vontade que ele tem de mudança. Tá? E é muito complicado muitas vezes, e a gente procura em nossas palestras, em nossos contatos com as pessoas, tentar conscientizar as pessoas do papel do político também. Do papel do político da pessoa que exerce um cargo público. Por que eu falo isso? Muitas vezes os nossos jovens, a nossa sociedade não sabe qual é o papel de um vereador, não sabe qual é o papel de um prefeito, não sabe qual é o papel de um deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da República. E nós precisamos conscientizar esse jovem, a pessoa precisa saber qual é a atribuição, qual é a competência dos agentes políticos, para que ele possa votar de uma maneira consciente, para que ele possa discutir a política, para que ele não seja enganado. Porque nós sabemos que muitas vezes pessoas mal intencionadas, verdadeiros estelionatários eleitorais, eles tentam persuadir de uma forma enganosa a sociedade. Chega, por exemplo, um candidato a deputado estadual, um candidato a deputado federal em um bairro, ou um candidato a vereador, vai falar, eu vou construir essa praça. E nós sabemos que não é atribuição do vereador, não é atribuição do deputado executar obras. Tem as atribuições do Poder Legislativo, existem as atribuições do Poder Executivo e existem as atribuições do Poder Judiciário. Nós vivemos em uma república, nós temos poderes autônomos, independentes, mas também harmônicos. Então a sociedade precisa saber disso para que ela possa participar de uma forma mais consciente da política. É verdade, a política do vender gato por lebre, não é? Ainda ela é realmente muito praticada, não é, Diego? A gente observa isso. Falando com relação à organização da associação, como que ela é constituída? Quantas pessoas fazem parte? Que tipos de profissionais estão envolvidos nesse projeto, nessa associação? Certo. A Associação Política Jovem possui uma diretoria desde 2009, salvo engano nós estamos na quarta ou quinta gestão. Já tivemos presidentes da Associação Política Jovem como o Dr. Eduardo Augusto Bordoni Manzep, que é advogado. Já tivemos o advogado Marcos Brito. Já tivemos o João Guilherme, o vereador Faisal Calil.
ele já foi presidente da Associação Política Jovem, e nosso atual presidente é o Rafael Rabelo. A associação, dentro da diretoria da Associação Política Jovem, salvo engano, são 12 membros, tá? Ela é constituída por pessoas que têm um interesse em participar, não precisa você ter uma formação acadêmica, estudantil, ou política, para que você possa participar, basta que você tenha o desejo de participar da Associação Política Jovem. Não é cobrada nenhuma mensalidade dos membros da associação, basta que você vá em reuniões, participe das atividades. O que nós doamos ali não é dinheiro, é tempo, é dedicação, é o amor à causa, é querer participar, é querer fazer. Então, se você tem esse desejo, você é bem-vindo na Associação Política Jovem. Basta que nós temos uma fanpage no Facebook, pode ser procurado, você pode ir lá e consultar a Associação Política Jovem, ou simplesmente a APJ, que são as iniciais da associação. Ali você vai poder se inteirar das atividades, do cronograma do ano da associação e das nossas reuniões também, para que você saiba quais dias vão ter reunião, a nossa sede, onde fica ali no bairro Xangri-Lá. Então, se você tem interesse, você é bem-vindo na Associação Política Jovem. Não há necessidade que você tenha uma formação para que você participe, basta que você tenha o desejo. E, Diego, se a associação ela tem uma sede, ela tem custos e gastos também. Como é que isso é mantido, já que os membros não contribuem com mensalidades nem nada disso? Certo. A Associação Política Jovem, além de eventos sociais, atividades sociais como arrecadação de brinquedos para distribuição no Natal, palestras e chá, nós fazemos, por exemplo, nós temos para os próximos, para esse ano previsto um café com as mães, tá? Café com política, palestras que são realizadas com pessoas especializadas em política. Nós também desenvolvemos alguns eventos, e é por meio desses eventos, como festas, como jantares, que nós visamos, que nós normalmente arrecadamos as quantias necessárias para a manutenção da Associação Política Jovem. Os nossos custos não são altos, porque nós não temos, você bem sabe, nós não temos uma grande divulgação do que é a associação. Então, nos eventos que nós fazemos, nós buscamos parcerias também, buscamos talvez um patrocínio, alguém que queira estar participando também conosco dos eventos, para que nós conseguimos fazer com que a Associação Política Jovem se mantenha. Porque se a gente cobra uma mensalidade, e também os membros, quando há necessidade, nós também ajudamos financeiramente com a associação, mas nós acreditamos que colocar uma barreira, uma mensalidade, um valor para que a pessoa participe, de certa forma afugenta o jovem, principalmente aquele que talvez não tenha uma condição financeira para poder participar, para poder estar despendindo ali mensalmente ou periodicamente de determinada quantia. Existe, você acabou de nos dizer, várias ações, né, beneficentes para arrecadação de várias necessidades que ainda a população tem e contribuir com essas necessidades de alguma forma. Mas aí eu pergunto, além dessas ações, que outras prestações de serviços, imagino, a associação ainda faz? Sim. Quais são esses serviços específicos? Porque eu sei que vocês também realizam, né? Certo. Várias ações, como isso é feito, a escolha de bairros ou de público que vai ser atendido, como que é feito esse processo todo? A associação, nós desenvolvemos, por exemplo, no Dia das Crianças e no Natal, algumas gincanas para arrecadação de fundos, alimentos, brinquedos, para distribuição a bairros que tenham necessidade ou que, por nós, são escolhidos para receber esses donativos. Mas também nós temos, como nós tivemos recentemente, há pouco tempo, feiras culturais beneficentes. Nós tivemos, há poucos dias, a primeira feira cultural beneficente do bairro Residencial Cochipó. Então, nós naquele bairro, nós desenvolvemos uma tarde e noite de eventos com shows culturais, teatrais, infantis. E, paralelamente, nós também tivemos, e aqui eu cito e agradeço o apoio da Universidade Cândido Rondon, que com seu núcleo de prática jurídica, com a coordenação do professor Vinícius Ramos Barbosa, disponibilizou um quadro de especialistas em direito para que eles pudessem estar ali dando uma orientação jurídica, uma consulta para aquelas pessoas que quisessem ou tivessem a necessidade de fazê-lo. Também tivemos corte de cabelo naquela noite, tivemos um playground, uma série de brinquedos para que as crianças pudessem participar e mais praça de alimentação e shows culturais que eu já disse. Então, a atividade da associação não se restringe também só à beneficência. Então, há necessidade do assistencialismo, mas há necessidade também de levar a cidadania. A nossa Constituição, ela fala que o cidadão brasileiro tem que ter acesso ao lazer, ele tem que ter acesso à cultura, ele tem que ter acesso à educação.
Então, por meio desses eventos, nós tentamos instigar neles o desejo de participar e o desejo de se sentir parte de um núcleo social, para que ele veja, e isso acontece dentro do bairro. Por que acontece dentro do bairro? Para que a pessoa veja que o seu bairro pode proporcionar a ele esse momento de lazer, esse momento de prazer em sociedade. Uhum. Nos próximos dias, a gente já está bem próximo aí do Dia das Mães, né, que ocorre agora no dia 8 de maio. Sim. E você citou que vai ter um café também para essas mães. Sim. Então eu gostaria que você falasse primeiramente também desse primeiro evento, né, mais próximo, perdão, que já vai ter aqui, que é em comemoração ao Dia das Mães. Certo. Onde vai ocorrer, como que as mães podem participar. Certo, é um café com as mães, salvo engano, vai ter a divulgação na nossa fanpage, salvo engano vai ser no dia 26, talvez minha cabeça esteja falhando. É um café com as mães, onde aquelas que tiverem interesse de participar, ela pode ir na sede da Associação Política Jovem, fica no bairro Xangri-Lá, na Rua Timor, e ali vai ter, além de um café, também vai ter uma mesa redonda, onde as mães vão poder conversar, teremos uma palestra com a Stephanie, que é nossa, ela faz parte da diretoria, Stephanie Romero, com a Mari Marcel, jornalista também, e elas vão estar ali também falando um pouco de política, falando um pouco de cidadania, e isso é importante para quem já é mãe, para quem pretende ser mãe, é importante que participe, entendeu? Porque é um momento de convívio, é um momento de comemoração, porque Dia das Mães, particularmente, é um dia muito especial. Deixo um beijo para minha mãe, Dona Rosemília, que nós temos que comemorar esses momentos e também chamar as pessoas para que elas se unam, para que elas conversem, para que elas debatam, para que elas escutem também, para que recebam também orientação. Então, o evento do Dia das Mães vai ser um evento muito especial e inaugura, de certa forma, ou melhor, dá continuidade nos próximos dias a uma série de eventos que nós teremos. Muito bem, a gente já está chegando já na nossa parte final aqui da nossa entrevista e eu quero agradecer a sua presença aqui, Diego, sobretudo levando um pouquinho de esclarecimento e também despertando, né, nesse jovem o interesse por política e a responsabilidade, sobretudo, e deixar então para você fazer suas considerações finais aqui. Eu agradeço, Ana Maria, agradeço ao RD News pela oportunidade, a Associação Política Jovem está de braços abertos para vocês e para a sociedade cuiabana, a sociedade mato-grossense, porque realmente é difícil nós encontrarmos portas abertas, muitas vezes, para falar de um tema tão espinhoso que, de certa forma, é a política. Porque as boas práticas na política, elas precisam ser difundidas. Só que, muitas vezes, devido a todo um cenário, vamos dizer, de noticiários, de custos também, nós talvez temos uma dificuldade para poder estar falando da Associação Política Jovem nos veículos de comunicação. Então, eu agradeço muito a vocês, agradeço aos ouvintes, e se você tem um desejo, se você acredita que você pode fazer parte de modificações na nossa sociedade, modificações na política local, estadual e a nível nacional, venha participar com a gente. Se você não quiser, talvez vir à Associação Política Jovem, comece a ler, debater, procure se informar. Não aceite simplesmente receber informações e repetir. Seja formador de opinião, seja na sua casa, seja no seu bairro, seja na sua escola, na sua universidade. Participe do movimento estudantil. Não pense que o movimento estudantil aí da sua faculdade, ele é um local para simplesmente promover palestras de ensino jurídico, de ensino médico, de ensino filosófico. Ali também é um ambiente para que você discuta política. Então participe, no meio religioso também, participe da política, discute a política, não aceite as informações que são te trazidas de uma forma pronta, embalada e repita ela. Leia, participe e tenha opinião. Isso é importante para que nós comecemos a promover mudanças na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Só assim nós teremos uma sociedade mais justa e igualitária, de acordo com aquilo que a gente tanto acredita, nós juristas acreditamos tanto na nossa Constituição cidadã, e para que nós tenhamos aqueles ideais que são preconizados ali na Constituição de 1988, que eles efetivamente sejam aplicados à nossa sociedade, nós precisamos participar. E não apenas reclamar, achar ruim e querer nos abster de participar dos eventos e dos acontecimentos políticos da nossa sociedade. Agradeço, Ana Maria, e estamos à disposição para novos esclarecimentos, para novos convites
se assim vocês entenderem necessário. Sim, é sempre necessário, porque informações são sempre muito bem-vindas, viu? E é isso mesmo, se informe, fique por dentro de todas as notícias, acompanhando o site RD News e acessando aqui o RDTV também, nossa TV que é TV todos os dias. Com muito carinho a gente se despede, agradecendo a sua companhia durante essa entrevista. Até qualquer hora.